Agora vamos para a divisão de treino. Isso é boa. Isso aqui é sensacional. Qual é a melhor divisão de treino? Qual é melhor, velho? Tem uma que melhor pra quê? Pro cara ficar monstrão. Gigante? Ou pra emagrecer, né? O que ia ficar monstrão, cara? Tipo Independente. Não. Fake Mas matter. sério, questão de divisão de treino. Tem alguma divisão de treino que seria melhor ou melhor para cada tipo de aluno, para cada realidade? Cara, para hipertrofia muscular, o que a ciência mostra? Que independentemente da frequência que eu utilizo e da divisão de treino, se o volume entre diferentes divisões de treino for equiparado, for igual, eu não tendo a ter um resultado superior ou inferior para a hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular é semelhante em Então, dois se eu cenários. fizer um músculo por dia ou diluir esse volume na semana... Se o volume for o mesmo. Sim. Se for o mesmo. Agora, a gente tem que analisar o seguinte, que ninguém fala sobre isso. Ninguém na educação física eu vi falando sobre isso. Existem determinadas divisões de treino que me possibilitam colocar o maior volume na semana. E daí eu estou falando do volume load de treinamento. Porque se a gente for comparar só a quantidade de séries, o que acontece? Divisão de treino split, que é aquela divisão que o cara faz um músculo por dia. Segundo cara, peito, terça, perna, quarta... Sabe daqui o músculo? Quarta, costa. Quarta, costa e por aí vai. A gente não vai cortar, tá, pessoal? Quarta, costa e por aí vai. Certo. A depender do volume que eu botar por sessão de treino, por séries, por grupamento muscular, o que vai acontecer? Então, por exemplo, vamos supor que o cara vai fazer 5 exercícios de peito na segunda, 5 séries cada um. Porra, 5 vezes 5, 25 séries. Segunda. E daí ele vai repetir isso mais uma vez na semana. Vão ser 50 séries na semana. Caralho, é um volume... Ah, é um volume alto, baixo? Não sei. O volume deve ser considerado de forma individual. Deve ser individualizado. Pode ser que esse cara, da metade para o final da sessão de treino, nesse grupamento muscular específico, ele perca muita performance. Ou seja, ele tem que reduzir as repetições mantendo aquele peso ou reduzir o peso para manter o número de repetições. Em comparação, se um cara diluir mais esse volume ao longo da semana, por exemplo, utilizar uma divisão de treino, né, que gerou muita polêmica por aí, que é o full body. Então, todo dia o cara faz o mesmo grupamento muscular. Segundo o cara treina a perna, terça perna, quarta perna, quinta perna. Perna todo dia. Já pensou tu fazer isso no teu treino? Todo dia perna. Top. Ou glúteo, né? Todo dia glúteo. Ficar bundudo. Bundudo, pois é. Essa divisão de treino, ela tende a diluir melhor o volume de treino e consideravelmente reduzir a fadiga que eu acumulo. Porque o cara consegue descansar, o cara vai colocar um menor volume de treino por sessão e o cara consegue descansar aquele grupamento muscular ou a fadiga como um todo para outra sessão de treino. E os caras, pô, mas eu vou treinar um músculo todo dia, que isso, cara? Não, mas o volume por sessão vai ficar maior. Se eu pego aí 50 e divido por 5, vai dar 10 para cada dia, em relação ao outro que ficava 25 por dia. Então o cara que está habituado a fazer 25, logicamente isso daqui é um exemplo totalmente fora da realidade de muitos aí, né? Se eu pego um cara que faz 10 séries por grupo muscular, o cara vai fazer 2 séries por dia na semana. Se o cara treina 5 dias na semana, por exemplo. Tá? Em relação a outro cara que se ele treina 2 vezes na semana, ele vai fazer 5 aqui e 5 aqui. Aí tudo bem que até o volume não é tão grande assim se a gente for comparar, né, indivíduos avançados, por exemplo. Certo. Não vamos tão grande. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu utilizo algumas divisões de treino, que eu consigo repetir mais aquele grupamento muscular ao longo da semana, a depender do volume eu consigo diluir melhor isso daqui. E se o volume for maior, se o volume load for maior, porque daí eu não vou perder tanto desempenho, eu tendo a ter uma hipertrofia superior. Tá? Agora, se o volume load for mantido mesmo, o volume total de treinamento, a hipertrofia tende a ser semelhante. Tá? É isso que o pessoal não entende. Então não é que um é melhor que o outro. É que sim, o full body ou outras divisões onde eu repito mais vezes na semana, isso logicamente falando para indivíduos avançados, né? Mais vezes na semana, eu tenho a possibilidade de diluir esse volume e colocar mais volume ao longo da minha semana. E daí sim o resultado tende a ser mais expressivo. Isso depende também de acordo com a capacidade de recuperação de cada pessoa? Perfeito. É a individualidade da prescrição e também da periodização de treinamento. Então, por exemplo, poderia ter indivíduos que têm uma certa facilidade em treinar um músculo com uma certa intensidade relativamente boa, aplicando uma vez no dia, uma vez na semana esse músculo, ou outros vão fazer somente diluindo esse volume. Porque assim, Eduardo, por exemplo, vamos supor que tu faz 10 séries por grupamento muscular na semana, do peitoral, por exemplo. Certo. E se eu te tirar de 10 e botar para 15, é um aumento de 50%, cara. É um aumento gigantesco na tua semana. Só que é um aumento de 50% do peitoral, da dorsal, do quadríceps, do posterior, do glúteo, em tudo. Eu vou aumentar 50%. Cara, é um aumento absurdo.
Nesse período que aumentar o teu volume, vai passar a primeira semana, segunda semana, nossa, cara, vai ficar destruído, velho. Porque vai acumular muita fadiga. Então não é a capacidade de recuperação, ela vai depender daquilo que tu tá habituado em relação àquilo que eu coloco para ti. Entendeu? Em relação ao volume, pela quantidade de séries, a gente está abordando aqui, que eu coloco para ti. Então vai ter caras que os caras estão habituados a fazer 20 séries por grupo muscular. Daí vai vir o pessoal e falar assim, ah, mas o dano celular não sei o que. Cara, todo mundo que fala sobre dano celular, eu vejo que eles têm uma análise simplista e não têm um conhecimento em relação à fisiologia do exercício. Porque, cara, isso é básico. Eita. Tu pega um cara iniciante sedentário, tu aplica uma sessão de treino, segunda, terceira, quarta. Na segunda semana, o dano celular em comparação com a primeira semana já é reduzido de forma significativa. Isso acontece com todo mundo. Isso é um conjunto de adaptações que a gente chama de efeito do ataque repetido. Já na segunda sessão de treino, quando o cara não está habituado, e não precisa ser nem aumento de volume, pode ser diferentes exercícios. Se eu coloco uma sessão de treino diferente em relação ao que você está habituado, nessa primeira mudança, na primeira sessão de treino, tu já tende a ter um dano celular aumentado. Na segunda sessão de treino, o dano celular já reduz de forma significativa. Então, ao longo do tempo, isso tende a fazer isso aqui, ó, e decaindo cada vez mais. Então, o dano celular, sim, quando eu aumento o volume de treino, ele pode ser aumentado, porque eu estou aumentando a quantidade de treinamento no teu organismo. Tá? Só que isso não quer dizer que isso vai se manter a longo prazo. E daí eu tenho que analisar vários parâmetros, né? Eu tenho que analisar também a questão do overreaching, que é uma estratégia até que pode ser utilizada, overreaching funcional. Mas talvez daí a gente pode falar mais para frente aí.